Isaías, capítulo 52. A salvação é gratuita. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti, nem circunciso, nem imundo. Sacode-te do pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias de teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e também sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor Jeová: o meu povo, em tempos passados, desceu ao Egito para peregrinar lá, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. E agora, que tenho eu que fazer aqui? Diz o Senhor: pois o meu povo foi tomado sem nenhuma razão. Os que dominam sobre ele são ruivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente o dia todo. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois, naquele dia, saberá que eu sou, eu mesmo, o que falo. Eis-me aqui. Como suaves são, sobre os montes, os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Uma voz dos teus atalaias se ouve, alça uma voz, juntamente exalta, porque olho a olho verão, quando o Senhor tornar a trazer a Sião. Clamai, cantando, exaltai, juntamente, deserto de Jerusalém. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço perante os olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Retirai-vos, retirai-vos. Saí daí, não toqueis coisa imunda. Saí do meio dela. Purificai-vos, os que levais os vossos e os vasos do Senhor. Porque vós não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá diante de vós. E o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado, elevado e muito sublime. Como pasmará muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de ouro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim deixará maravilhadas muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado virão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Isaías, capítulo 53. Os sofrimentos do Messias. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentados nos trabalhos, comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Porém, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá. Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos pecadores. Isaías, capítulo 54. A glória de Sião. Canta alegremente, ó estéril, que não destes à luz. Rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas, fixa-se bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua descendência possuirá as nações. Assim fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, o qual é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade, que foi desprezada, diz o teu Deus. Por um breve momento te deixei, mas com grandes misericórdia te recolherei. Com um pouco de ira escondi a minha face de ti por um momento, mas com a bondade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Assim jurei que não me irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque os montes se retirarão e os outeiros serão abalados. Porém a minha bondade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará. Diz o Senhor, que se compadece de ti, tu, oprimida, arrojada com a tormenta e desconsolada. Eis que eu assentarei as tuas pedras
com todo ornamento, e te fundirei sobre as safiras. Farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de berilo, todas as tuas maralhas de pedras preciosas. E farei os teus vitrais de rubis, as tuas portas de berilo, todas as tuas muralhas de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão doutrinados no Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça será estabelecida, estarás longe da opressão, porque já não temerás. Também não temerás o terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir a juntar-se contra ti, mas não com o meu consentimento. Quem se ajuntar contra ti, por ti será derrotado. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o destruidor para destruir. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55. Convite aos sedentos e famintos. Ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto no vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom. A vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa vida viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. Todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faía, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará.
a salvação para os gentios. Isaías, capítulo 56. Assim diz o Senhor: guardai o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, a minha justiça para se manifestar. Feliz o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de perpetrar algum mal. Não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Senhor, dizendo: certamente o Senhor me separará do seu povo. Nem tampouco o diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, que escolhem aquilo em que eu me agrado e abraçam a minha aliança. Também lhe darei, na minha casa, dentro dos meus muros, um lugar e um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem, para amarem o nome do Senhor e para serem os seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus dízimos serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Jeová, que congrega os dispersos de Israel. Ainda juntarei outros aos que já se ajuntaram. Condenação para os pastores de Israel. Condenação para os pastores de Israel. Vós todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, vinde comer. Todos seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. Estes cães são tão gulosos que não se podem fartar. Eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem, trarei vinho, beberemos bebida forte, pois o dia de amanhã será como este e ainda muito melhor.